Agora no pique, gente. Atenção, atenção, atenção. Vamos aqui para uma entrevista importante porque haja aumento de combustíveis, não é isso? E agora tem uma coisa também. Além do aumento de combustíveis, atenção, minha gente, estamos falando de aumento de combustíveis. É a nossa próxima entrevista, beleza? Então é o seguinte, o que acontece afinal? Aumentos sucessivos e me parece que o Brasil, o nosso país não tem, dizem, né? Uma gasolina assim tão cara. Quem é o nosso entrevistado que já está conosco? 12 horas e 24 minutos, pergunto para você. 12 horas e 24, vou conversar com ele aqui pessoalmente. Me parece é o nosso Rubens Dias. É isso, Rubens. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Sérgio. Prazer falar com você aí. É um prazer estar participando do seu programa, podendo dividir um pouquinho do conhecimento aí para a Sergipe. E obrigado pelo convite também. Obrigado a você também, Rubens. Eu estava acompanhando recentemente um estudo que mostrava que, aliás, entre 168 países, o nosso Brasil, surpreendentemente, ele tinha o preço, assim, na 81ª posição, a posição número 81. Não é tão cara, assim, por mais incrível que pareça para nós, né, a gasolina se comparado a 168 países. É mais ou menos por aí, Rubens? Então, esses números sempre estão sendo divulgados, mas eu acho que o mais importante é o brasileiro entender o que está acontecendo dentro do seu próprio país. A nossa maior realidade só a gente mesmo vai saber, né? Então, para a gente, esse valor ele é alto, para o consumidor ele é alto, para a renda interna ele é alta. Então, em termos de parâmetro mundial, a gente não está entre o combustível mais caro do mundo. Mas hoje temos sim um ponto de equilíbrio muito complicado para quando a gente analisa a renda, disponibilidade, desemprego. Então, assim, para o Brasil ainda é um valor bastante alto. E tem outros países muito mais baratos do que o nosso, sem sombra de dúvidas, e a gente tem que buscar também o que for melhor para o equilíbrio nacional, né? É isso que todo mundo está buscando. Maravilha. Agora me diga exatamente, de uma forma muito popular, Rubens, por que acontecem esses aumentos? Por que eles estão acontecendo de maneira tão sucessiva e, digamos assim, para nós que somos cidadãos comuns, completamente fora de controle, Rubens? Sim, Sérgio, vamos falar bem claro mesmo. O que é que acontece e afetou o mundo inteiro? Um dos processos aí que é nítido, claro, que a gente não precisa falar nem tanto, é a questão da pandemia. A Organização Mundial dos Países Produtores de Petróleo, eles também tiveram que baixar a produção de petróleo devido às restrições pandêmicas, mas que atualmente já estão sendo regularizadas. Ou seja, a produção já começa a voltar ao normal. E esse início de regularização da produção tende também a regularizar o preço do barril do petróleo. Esse é um dos motivos que a gente pode apresentar, tá? Então, se diminuiu a produção da matéria-prima, do petróleo, ou seja, parou-se de produzir na mesma quantidade que vinha produzindo, em decorrência de uma tratativa social para a saúde pública, então agora é hora da retomada, com o aumento da vacinação. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais estabilidade tem o setor produtivo para voltar ao fator de produção normal, ou seja, produzir mais para derrubar o preço. Então essa é a tendência. O Rubens Dias, o economista, está conversando com a gente. Rubens, uma coisa interessante, me chamou demais a atenção. A Petrobras, ela própria divulgou, digamos assim, um gráfico. Ele é muito elucidativo, um gráfico que nos mostra como é formado esse preço da gasolina. Me chamou demais a atenção, até de maneira didática. Você poderia também nos resumir como é que se chega a esse preço, o preço final, né? Digamos assim, na bomba ali do combustível, quando se vai abastecer o veículo. Como é que chega aquele preço final, Rubens? Pronto. Uma coisa primeiro que o consumidor precisa entender. Quem está em casa, prestar bastante atenção. Bem simples. O nosso combustível, né, a nossa gasolina, ela é formada de uma forma bem básica por gasolina, qualidade de ar, mais o álcool. Se esse processo já está entendido na cabeça de todo mundo, o álcool a gente está tendo um problema com as baixas chuvas. Se está tendo baixa chuva, naturalmente também a produção cai, né? Então também é um dos fatores de aumento, dando continuidade à sua primeira pergunta. Só que para a formatação, para o preço final do combustível no posto de gasolina, a gente tem coisas básicas do tipo ICMS. Mais de 25% do valor o preço que está na bomba é aproximado de ICMS.
25, 27, 27,7, mais ou menos. Nós temos também a margem do posto fica em torno de 10% a 11%. Temos uma outra questão, o valor do custo para a Petrobras em torno de 33%. Então, esse preço formatado para o consumidor final, primeiro, entra impostos, entra a margem do posto de gasolina e, resumidamente, a margem da Petrobras. Então, para que o consumidor tenha essa ideia, existe a inserção de impostos diretos sobre o preço, a margem de quem está vendendo na ponta e o custo de quem está produzindo, no caso a Petrobras. Bem resumido, bem simples. Sim, entendi, Rubens. Agora, me diga também o seguinte, o governo federal, ele teria poderes, teria capacidade de interferir nesse preço e mais, digamos assim, o poder legislativo. Me parece há um projeto, há alguma articulação no sentido de se reduzir em até 8% o valor da gasolina. Você considera isso possível? É viável esse tipo de articulação, Rubens? Olha, quando a gente fala do governo federal, nós podemos dizer que se for subsidiado uma parte desses impostos que incidem sobre o combustível, sim. A depender da possibilidade, se o governante tiver também essa possibilidade no momento e fazer um subsídio, uma isenção de determinados impostos, porque também sobre a gasolina incide PIS, COFINS, né? Então, depende muito do tipo do governo e da possibilidade que o governo está no momento, se ele há a possibilidade de abrir mão disso ou não. Por outro lado, também existem as políticas públicas monetárias restritivas dentro do próprio governo, se há essa combinação de fatores possíveis de serem colocadas em prática. Mas tudo depende, sim, de uma conversa direta ou indireta entre Petrobras e governos. Ô Rubens, eu acompanho demais o cenário político brasileiro e eu vejo farpas sendo lançadas em várias direções, existem acusações mútuas. Eu perguntaria para você, nessa história toda, né, do preço especificamente, o preço da gasolina, existe Sim. vilão, existe bandido? Fala-se muito, por exemplo, nos governadores. Afinal, o que há de errado? Quem é que contribui ainda mais para esse aumento dos combustíveis, na sua opinião, Rubens? Bom, Sérgio, eu acho que na minha posição de economista, o que eu posso deixar claro aqui para quem está assistindo a gente, para o povo sergipano, é que em relação à questão do governo, da política, né, estarem com uma parcela dessa responsabilidade, eu digo para você o seguinte, quanto mais estabilizado há uma política interna dentro de um país, quanto mais equilibrado há uma política financeira dentro de um país, mais atrativo é esse mercado para investimentos externos e, naturalmente, nós vamos cair sobre um outro fator que se chama o valor da depreciação do real frente ao dólar. Então, quando todos trabalham unidos, é como um jogo de futebol, não ganha um sozinho. Ou seja, o Brasil só tem como ganhar se todos trabalharem em equipe. Então, acho que sim, existe e precisa de uma combinação política financeira nacional para que o preço possa vir a se estabilizar, porque um dos fatores também do aumento do combustível é a desvalorização do real frente ao dólar. Se o dólar ele está superior à moeda brasileira, hoje está em torno de 5,50 um dólar em relação ao real. Então, se o barril do dólar hoje está $80, para o Brasil ele sai em média R$440. Se fortalecermos a nossa moeda, se os governos se unirem para fortalecer, para trabalhar em prol de uma moeda e esquecer partidarismo nessa diferença, eu acho que sim, tem muito a ganhar. E se nós mantivermos também essa neutralidade, não é? Rubens Dias conversando com a gente. Rubens, você como economista, como analista financeiro, econômico, nós aqui, eu como jornalista, isso é muito importante, você manter a neutralidade. Você fazer uma análise com profundidade e com essa absoluta e total neutralidade. Agora, eu te perguntaria, nos encaminhando para o encerramento da entrevista, há rumores de um próximo aumento agora, semana que vem, novo aumento de combustíveis. Você acredita que haja essa possibilidade de novos aumentos, de futuros aumentos, ainda mais criando um tremendo caos em nosso país, Rubens? Sérgio, se a gente for analisar com base no que está acontecendo, nos aumentos sucessivos e com a retomada inicial da OPEP, né, da Organização Mundial dos Países Produtores de Petróleo, eu acho que sim, existe sim uma possibilidade de retomada ainda de maiores aumentos, para que depois haja uma estabilidade para se pensar numa redução de valores. Historicamente, a gente não tem histórico de combustível reduzindo de valor de forma significativa como tem sido os aumentos.
mas eu acredito que ainda estamos nesse processo de reequilíbrio da produção, porque a OPEP, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, quem controla isso mundialmente, ela tem o poder de regular o preço no mercado. E a gente não sabe qual é o preço desejado do barril do petróleo de forma mundial. Enquanto isso não for definido, o Brasil precisa literalmente trabalhar e fortalecer a sua moeda interna, porque com certeza, fortalecendo a sua moeda, o efeito do preço da gasolina não é sentido tão forte no nosso bolso. Pois é, Rubens, situação complicada, não é verdade? Como Muito. a gente imagina assim, no seu caso específico, botar as barbas de molho, né? Porque a coisa é complicada, hein? No seu caso, você pode até, literalmente, coloca as barbas de molho. No meu caso, eu fico aí nessa expectativa, não é verdade? Eu vou seguir seu conselho, Acho que de vez em quando tomar um belo banho para lavar a barba é muito bom. É muito revigorante. Mas assim, o povo brasileiro, ele é resiliente. A gente consegue sim se transformar, a gente consegue se reinventar. O investimento precisa continuar sendo feito, não pode se quebrar o investimento. O combustível para o povo brasileiro é caro, sim. A gente não está aqui para colocar panos frios, né, ou panos quentes em cima desse problema. Então, infelizmente, para o povo, dentro da nossa situação financeira atual, é um valor alto. E a gente tem como trabalhar, e aí é o investimento, o pequeno empresário trabalhando arduamente para poder conquistarmos nosso espaço. Rubens Dias, economista, olha, você muito contribuiu para essa nossa reflexão. É importante a gente entender também o que está acontecendo. Atenção. Nós agradecemos, um ótimo trabalho. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. E explicou com facilidade, né? Você veja o que é interessante, né? Você ouvir um especialista. Muitas das vezes a gente critica, a gente comenta. Esse dado, inclusive, internacional, dando conta que não temos o preço mais caro do mundo, e não é verdadeiramente, mas como está, e também essa sensação de aumento, nos passa exatamente essa impressão de descontrole total. Isso está muito ruim, inclusive em nível federal, inclusive em gestão federal. Inclusive para a própria Petrobras e por aí vai. A coisa é realmente bem complicada e muito bom termos ouvido atentamente o Rubens Dias, economista.